Olá, pessoal. Em nosso último encontro, nós iniciamos o debate acerca das fundações e dissemos que fundação é uma espécie de pessoa jurídica caracterizada por um patrimônio destinado a um fim. É essencial para a constituição de uma fundação que uma pessoa separe uma parcela do seu patrimônio e o destine a uma certa finalidade. Com isto, ele teria lançado as bases para a criação dessa pessoa jurídica. Falamos que o ato de separação patrimonial, o ato pelo qual o fundador separa uma parte do seu patrimônio, chama-se de dotação. Então, a dotação corresponde, na prática, a esta separação patrimonial, destinada a criar a fundação. E vimos também que a dotação pode ser implementada inter vivos ou causa mortis. Caso a dotação se formalize inter vivos, a lei reclama a escritura pública. Por outro lado, vindo a dotação a se formalizar causa mortis, imprescindível será o testamento. Então, dotação inter vivos, escritura pública. Dotação causa mortis, testamento. Também deixamos claro que a dotação deve conter uma relação de bens livres e desembaraçados, que são bens que não suportam nenhum tipo de ônus, nenhuma restrição. E além dessa relação de bens, também é necessário que a dotação preveja a especificação do fim. Para que tipo de fim a fundação foi projetada? Digo isto porque no Brasil só se aceitam fundações para fins religiosos, morais, culturais ou assistenciais. Repito, a fundação deve ter necessariamente fins religiosos, morais, culturais ou assistenciais, o que a princípio impede que se constitua uma fundação com finalidade lucrativa. E paramos aí. Dando sequência ao assunto, vamos começar a comentar agora o artigo 63. Acompanhem comigo. Quando insuficientes para constituir a fundação, os bens a ela destinados serão, se de outro modo não dispuser o instituidor, incorporados em outra fundação que se proponha a fim igual ou semelhante. O que é que se está querendo dizer com isto? Pessoal, vamos imaginar que uma pessoa pobre, sem muito dinheiro, resolva criar uma fundação. Eu digo a vocês logo, fundação criada por pobre tem tudo para dar errado. Gente, o fundamento é o seguinte: a fundação, para se manter, ela tem que ter patrimônio, já que a sua constituição é centrada em torno dele. Então imaginem vocês que uma pessoa pobre, porém idealista, resolva formalizar uma dotação para criar a sua fundação e dote a importância significativa de R$200. Não dá para nada, pessoal. Não paga nem as custas. Consequentemente, se o patrimônio dotado for insuficiente para criar a fundação, o seu destino, salvo disposição em contrário no estatuto, será exatamente outra fundação de fim idêntico ou semelhante. Então, essa é a leitura do artigo 63. Então, se o fundador dota bens que são insuficientes para criar a fundação que ele deseja, quando esses bens não bastarem, serão destinados, salvo disposição em contrário, a uma outra fundação de fim idêntico ou semelhante. Com isto, indiretamente, está se assegurando a finalidade almejada pelo pretenso fundador. Ele que queria criar a sua fundação, mas não conseguiu, por conta da insuficiência patrimonial para tanto. De certa maneira,
ele terá sua finalidade atendida mediante a incorporação do patrimônio dotado a uma outra entidade fundacional que tenha fim igual ou semelhante. E com isso encerramos o artigo 63. Passemos agora ao artigo 64. Acompanhem comigo. Constituída a fundação por negócio jurídico entre vivos, o instituidor é obrigado a transferir-lhe a propriedade ou outro direito real sobre os bens dotados e, se não fizer, serão registrados em nome dela por mandado judicial. Vejam vocês, nós apontamos há pouco que a dotação que se destina a criar a fundação poderia se formalizar inter vivos ou causa mortis, não foi isso? Vamos agora aprofundar um pouco essa questão. Acompanhem comigo. Primeiramente, vamos colocar aqui o conceito de dotação. Dotação é a separação de um patrimônio destinado a constituir a fundação. Esse é o conceito. Foi dito que a dotação ela pode se formalizar em inter vivos ou causa mortis. Se inter vivos, a lei reclama escritura pública. Se causa mortis, testamento. A grande questão que se coloca aqui é a seguinte: aquele que fez a dotação, no caso o fundador, o instituidor que deseja criar essa pessoa jurídica, ele pode posteriormente se arrepender do fato? Seria possível revogar a dotação que se destina a criar a fundação? Vejam vocês. Considere-se primeiramente que o fundador resolva promover uma dotação através de testamento. Então o seu desejo é que depois que ele morrer, seja criada a fundação que ele projetou em vida. Pois bem, se ele faz a dotação por testamento, hoje, seria possível amanhã ele revogar esse testamento? O testamento pode ser revogado pelo seu autor? Obviamente que sim. Testamento é um ato revogável até o dia da morte. Até o dia da morte, o testador tem o direito de se arrepender do testamento que fez e revogá-lo. Ele pode rasgar o testamento. Consequentemente, uma dotação causa mortis feita por testamento é um ato essencialmente revogável. Acompanhem comigo. Nada obsta assim a revogação do testamento por meio do qual a dotação se formalizou. Por outro lado, suponhamos agora que o instituidor tenha feito uma dotação inter vivos por escritura pública. E a gente sabe que a escritura pública consta de cartório, é conhecida de terceiros, cria uma expectativa social. A sociedade agora está contando com a futura existência daquela fundação,
que teve as suas bases lançadas através de escritura pública, conhecida de todos, o nome já diz, escritura pública. Pois bem, considerando que a dotação foi formalizada mediante escritura pública, a lei, nesse caso, considera o ato irrevogável. Eu disse irrevogável, lá no esquema. Aqui, com efeito, o fundador já não pode mais voltar atrás. Ele já não pode mais se desdizer, querer desfazer a dotação já formalizada. Digo isso por conta da expectativa social que aquela dotação inter vivos, formalizada por escritura pública, foi capaz de gerar. Tanto é verdade que se o fundador constituir a sua fundação por escritura pública, inter vivos, e depois se arrepender, ele será obrigado por lei a transferir os bens dotados ao patrimônio dessa fundação. E se ele não fizer, se ele se recusar a transferir os bens para a fundação, os bens serão registrados em nome dela por mandado judicial. Então o Poder Judiciário, ele tem competência para expedir o mandado. Mandado nada mais é do que uma determinação da justiça. E através desse mandado, dessa determinação da justiça, fazer com que os bens que foram objeto da dotação sejam finalmente incorporados ao patrimônio da fundação, o que torna o ato em si um ato irrevogável. É o que diz o dispositivo em comentário. Portanto, dotação causa-mortes pode ser revogada sem problema. Dotação inter vivos é irrevogável, sendo que o instituidor, nesse caso, tem a obrigação de transferir os bens ao patrimônio da fundação e, se não o fizer, serão registrados em nome dela através de mandado judicial. Passemos agora ao artigo seguinte. Artigo 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases, o estatuto da fundação projetada, submetendo, em seguida, à aprovação da autoridade competente, com recurso ao juiz. Vejam vocês, quando o fundador promove a dotação do seu patrimônio, ele está consumando a primeira etapa destinada a constituir a sua fundação. Afinal de contas, para constituir fundação, tem que ser promovida uma separação patrimonial, tem que ser promovida uma dotação. Ocorre que, encerrada essa dotação, é preciso que agora sejam lançadas as bases para o estatuto da pessoa jurídica. O estatuto da fundação. E quem vai realizar o estatuto? Normalmente, quem firma o estatuto é o próprio fundador. O próprio fundador, ele pode assumir a responsabilidade de elaboração do estatuto da fundação que ele deseja criar. Entretanto, nada impede que o fundador, ao invés de ele mesmo elaborar o estatuto, delegue essa incumbência a um terceiro. De modo que o estatuto pode ser elaborado pelo próprio fundador ou por um terceiro. Interessante que ao delegar essa incumbência a um terceiro, o fundador especifica um prazo dentro do qual o estatuto deva ser concluído. Porque infelizmente no Brasil é assim, sem prazo as coisas são empurradas com a barriga. De modo que o estatuto, elaborado pelo terceiro, ele tem que ser finalizado dentro do prazo assinalado pelo fundador. O
problema é, e se o fundador delegar um terceiro e não mencionar prazo de conclusão? Que prazo será este? Qual o prazo que se deve observar caso um terceiro seja designado para elaborar o estatuto, sem que o fundador tenha assinalado um lapso temporal específico? A resposta no parágrafo único. Observem comigo. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor ou não havendo prazo em 180 dias. Essa data aqui é importante. 180 dias. Portanto, das duas, uma. Ou a pessoa designada elabora o estatuto no prazo assinado pelo fundador, ou, em não havendo prazo, essa pessoa deverá elaborar o estatuto em 180 dias. Pois bem, qual a consequência que se imputa? Se o prazo assinado pelo fundador, ou, na sua falta, se esses 180 dias transcorrerem sem que o estatuto seja concluído, qual a consequência do transcurso do prazo de elaboração sem que o estatuto venha a ser concluído? Pessoal, se o estatuto não for concluído dentro do prazo, a incumbência passará ao Ministério Público. De modo que competirá ao Ministério Público assumir para si a incumbência de elaborar o estatuto nas hipóteses em que o estatuto não se consumar no prazo assinalado pelo fundador ou em não havendo prazo em 180 dias. É exatamente o que diz a parte final do parágrafo único. Observem. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor ou não havendo prazo em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. Ministério Público. Tem muita gente que acha que Ministério Público é um órgão encarregado apenas e tão somente da acusação de bandidos, de criminosos. Lê do engano. O Ministério Público, com efeito, tem a mais ampla participação na esfera civil. E aqui nós já estamos conseguindo identificar uma forma de participação do Ministério Público dentro de relações civis. Aliás, apenas para rememorar os senhores, lá em ausência, nós vimos que o requerimento de sucessão provisória e de curadoria provisória também poderia ser promovido pelo Ministério Público. O que reforça essa tese, que o Ministério Público pode participar, sim, das relações civis e do processo civil de modo geral. Pois bem, tentando sintetizar com poucas palavras o que foi dito até aqui. Encerrada a dotação, o próximo passo é elaborar o estatuto. O estatuto normalmente é elaborado pelo próprio fundador ou pela pessoa que ele designar. Vindo ele a designar uma pessoa, é preciso que ele assinale um prazo para a conclusão. Se não houver prazo, este prazo será, repito, de 180 dias. Transcorrido o prazo assinalado ou transcorridos esses 180 dias, caso o estatuto não seja finalizado, a incumbência passa ao Ministério Público. E com isso encerramos a segunda etapa do processo, que é exatamente elaborar o estatuto da fundação. Elaborado o estatuto, próxima etapa, aprovação da autoridade competente. Observem aqui. Na parte final do caput, logo quando se fala em o estatuto da fundação projetada, aqui, submetendo-o em seguida à aprovação da autoridade competente. Para esses alunos, né, que estudam para concurso apenas memorizando a letra da lei, é sempre bom procurar interpretar os artigos.
ou, em caso de dúvida, consultar uma doutrina. Digo isso por quê? Porque o dispositivo de análise fala autoridade competente, mas não diz que autoridade é essa. A autoridade competente para aprovar o estatuto é o próprio Ministério Público. Então, compete ao Ministério Público conceder aprovação ao estatuto elaborado. E caso o Ministério Público não aprove, se de repente ele rejeitar aquele estatuto, dizer, não, o estatuto tem vícios, tem irregularidades, eu não concedo aprovação, enfim. Em não havendo aprovação do Ministério Público, cabível recurso ao juiz. É possível que se recorra ao suprimento judicial, pleiteando assim do juiz um provimento capaz de suprir aquela aprovação que o Ministério Público se recusou a conferir. Então, se o Ministério Público se recusa a conferir aprovação, cabível recurso ao juiz, cabível suprimento judicial. O juiz pode conceder suprimento daquela aprovação. Essa é a ideia. Portanto, elabora-se o estatuto. Elaborado o estatuto, leva-se o mesmo à aprovação do Ministério Público. E caso essa aprovação não ocorra, cabível recurso ao juiz. Essa é a interpretação do artigo 65 do Código Civil. Passemos agora ao artigo 66. Acompanhe comigo. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. Parágrafo 1º. Se funcionarem no Distrito Federal ou em território, caberá o encargo ao Ministério Público Federal. Parágrafo 2º. Se estenderem a atividade por mais de um estado, caberá o encargo, em cada um deles, ao respectivo Ministério Público. Esse artigo 66 pressupõe uma fundação já constituída, já criada e que já está funcionando. Pois bem, durante o funcionamento da fundação, é preciso que haja um órgão fiscalizador, um órgão encarregado de fiscalizar as suas atividades. E este órgão, pessoal, é nada mais, nada menos que o arroz de festa, o Ministério Público. Digo arroz de festa porque ele está em todas, né? Parece que quando se fala fundação, já se atrai a participação permanente do Ministério Público. Pois bem, compete ao Ministério Público fiscalizar as fundações, velar pelas suas atividades. O Ministério Público está a todo momento exigindo contas da fundação, verificando se as suas atividades estão sendo desenvolvidas regularmente, enfim. Essa necessidade resulta exatamente de conferir uma fiscalização mais adequada, mais rigorosa. Por isso que a incumbência é delegada ao Ministério Público. Digo isto por quê? Porque grande parte das fundações no Brasil, infelizmente, são criadas para lavagem de dinheiro, ou então para sonegação fiscal. É muito patrimônio envolvido. Consequentemente, torna-se necessária uma fiscalização mais apurada do que as fiscalizações comuns. Essa é a razão que levou a lei a constituir o Ministério Público como órgão fiscal das fundações. Porém, dos vários ministérios públicos presentes no ordenamento, qual aquele que terá essa incumbência? Qual aquele que será incumbido de fiscalizar as fundações? Vamos considerar algumas possibilidades. Acompanhe comigo aqui no esquema.
Considerando que as fundações situem-se em estados. Qual o órgão do Ministério Público responsável pela fiscalização das fundações situadas em estados? Muito simples a resposta. Quem fiscaliza é o Ministério Público Estadual. Até por compatibilidade linguística. Fundação situada em estado é fiscalizada pelo Ministério Público Estadual. Lá no esquema, MPE. Entretanto, e se a fundação opera suas atividades em mais de um estado? E se ela, por exemplo, desenvolve suas atividades pelo Amazonas, Roraima e Acre? Que órgão do Ministério Público fiscalizará essa fundação? Pessoal, no próprio artigo 66 vem a resposta. Se a fundação estende suas atividades em mais de um estado, a fiscalização compete ao Ministério Público Estadual de cada um deles. Ministério Público Estadual de cada um deles. Então, mantém-se a tese de que o Ministério Público Estadual fiscaliza as fundações situadas em estados. Por outro lado, e se a fundação situa-se no Distrito Federal ou em territórios, se os houver? Vejam vocês, de acordo com o Código Civil, as fundações situadas no Distrito Federal ou em territórios serão fiscalizadas pelo Ministério Público Federal, lá no esquema. MPF. Está no artigo 66. Parágrafo 1º do Código Civil. De acordo com esse artigo, compete ao Ministério Público Federal velar pelas fundações situadas no Distrito Federal ou em territórios. Entretanto, dentro da Constituição, existe a previsão de um órgão do Ministério Público que vela exatamente nesta circunscrição, que atua na circunscrição territorial correspondente ao Distrito Federal ou territórios, que é exatamente o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, conhecido abreviadamente como MPDFT. E o que aconteceu aqui? O MPDFT, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, comprou uma briga com o Ministério Público Federal, dizendo que a fiscalização seria mais adequada se exercida por ele. Quando eu digo ele, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E essa briga, pessoal, foi de cachorro grande. Chegou no Supremo, através de um ADIM, de uma ação direta de inconstitucionalidade. E o Supremo reconheceu, pela primeira vez, uma inconstitucionalidade dentro do Código Civil. O Supremo declarou, na ADIM 2794, que o artigo 66, parágrafo 1º do Código Civil seria inconstitucional. ADIM 2794. Atenção aqui. E considerando a inconstitucionalidade do artigo 66, parágrafo 1º, finalmente, o Supremo delegou a incumbência fiscalizatória ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Portanto, não é o Ministério Público Federal que fiscaliza. Quem fiscaliza atualmente as fundações situadas
no Distrito Federal ou em territórios, é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MP-DFT. Lá no esquema, de modo que, dessa maneira, a matéria hoje é regulamentada. Pessoal, um forte abraço a todos, bons estudos e até o nosso próximo encontro.